Bom, vamos lá. Esse vídeo ele é basicamente para resumir a aula 2, bimestre 2, de Sociologia do terceiro colegial. Nessa aula, então, né, que a gente teve no Centro de Mídia de São Paulo e no MIT, a gente falou sobre os movimentos sociais. Né? Primeiro, o que a gente tem que entender? O que é um movimento social? O movimento social é um grupo de pessoas que buscam, que pedem, que exigem direitos, os direitos que foram negados a eles. Né? E existem muitas formas de participação popular, né? Desde manifestações, e hoje a gente pode até, no caso, considerar o mundo virtual da internet, né? Que a gente vive hoje em rede, as manifestações populares também na internet, né? Por mais que muita gente te critique, porque você só se manifesta no YouTube e no tal, mas realmente é possível que nesse futuro agora, próximo que nós estamos vivendo, as coisas realmente aconteçam, né, na internet. Uma banda chamada O Teatro Mágico fala muito sobre... Fala em uma canção sobre isso, que seria Amanhã Será? Ou Amanhecer. Amanhã será? Será que vai amanhecer? Amanhecerá ou não amanhecerá? E nesta música, né, que aconselho vocês a verem, que é uma música muito boa, ele fala uma frase bem interessante, né? O post é vós que vos libertará. O post é vós que vos libertará. Então ele fala, né, do conflito, de um dos conflitos do Oriente Médio. Essa música ela foi basicamente feita após a Primavera Árabe, que aconteceu alguns anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás. E toda essa revolução social que acontece hoje nos países, né, se há alguma alteração política, ela é sim feita através de posts, de podcasts, ou por exemplo, ou minimamente, né, pela internet. Então é uma coisa para a gente falar a respeito. A minha pergunta é: será que reivindicar, reclamar, dá certo? Esses grupos sociais, né, como por exemplo a mulher feminista, o movimento negro, né, da pessoa negra, e LGBTQ+, que seria, né, os homossexuais, bissexuais, etc. Todos esses movimentos, eles basicamente não ajudaram em nada, não somaram em nada, né? Sabendo que, né, na Constituição Federal de 1988, ela diz, né, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Isso está no papel. Mas será que acontece na vida real? Todos esses grupos minoritários, né, têm seus direitos garantidos porque está no papel? Então a gente pode citar, né, como exemplo aí, ó, esse movimento social que surge agora nos Estados Unidos, que é Black Lives Matters, ou seja, vidas negras, né, importam, né, que é a questão aí, né, o infeliz do incidente que aconteceu agora, né, em Minneapolis, em que um policial branco acabou, né, matando um civil negro que simplesmente a suspeita é de que ele tenha passado uma nota de $20 falsa e ele pagou a vida por isso, né? Óbvio que a cor da pele desse indivíduo estava em jogo nesse momento. E se vocês forem, no caso, acompanhar na história do Brasil, né, a gente teve aí, num espaço de 500 anos, e em muitos momentos desses 520 anos, né, de Brasil, desde a chegada dos portugueses, muitos momentos em que a população foi às ruas, que a população se revoltou contra o governo, porque não tinha seus direitos garantidos. Lembrando que são os direitos civis, sociais e políticos e os humanos que abrangem esses. Né? O humano, ele é a mescla desses três direitos: civil, político e social. Lembrando que civil é direito de ir e vir, por exemplo, político, votar, ser votado, manifestar-se, e direito social básico, saúde, escola, educação, etc., abrigo. Então, né, voltando a esse exemplo aí, né, do Black Lives Matters, que fique bem claro, olha só a efervescência popular que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O fato do Donald Trump
ter de colocar reforço policial? Será que isso não está realmente incomodando? Será que isso realmente vai ter lá na frente um reflexo positivo para o movimento negro? Possivelmente, até porque é uma manifestação do bem, né? Muitas vidas negras poderiam ter sido perdidas dias após o que aconteceu com esse indivíduo, né, em Minneapolis. Porém, né, talvez esses policiais brancos agora estejam mais espertos, eles estejam tendo um cuidado maior com suas abordagens, né? Por que não? Será que realmente esse movimento não tem importância? Fica aí no caso, né, a reflexão. Eu vou citar aqui 4 movimentos históricos do Brasil, que todos eles possuem por volta de 100 a 110, 115 anos atrás, que são, no caso, né, 2 movimentos sociais que surgiram no meio rural e 2 que surgiram no meio urbano, né? E são eles: a Guerra do Contestado, que aconteceu em uma região ali entre Santa Catarina e o Paraná, entre os anos 1911, 12 até 16, né? Que, dando aqui rapidamente assim uma base histórica, né, para vocês terem uma noção. Temos ali em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, uma região que era totalmente desabitada, 25 mil quilômetros quadrados mais ou menos de área com araucárias, né? E que tiveram ali, né, no caso, uma ideia, o chamado dono do Brasil, que esqueci agora o nome do mega empresário que construiu várias indústrias de base no país, entre o fim do século XIX e início do século XX. E ele tem ali a ideia de construir uma ferrovia que ligue o Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, né, que ajude a escoar mais produtos. Porém, como no Brasil, infelizmente, pela nossa colonização, que foi muito covarde, que foi muito feia, que a gente foi muito explorado, o Brasil, 100 anos atrás, era bem mais atrasado do que é hoje, né? Por exemplo. Existe ali, no caso, uma população que é trazida para viver ali entre as ferrovias, para ajudar a construí-la, né? Para ajudar a construir essa ferrovia. Porém, como muitos projetos da época no Brasil, foi paralisado, foi abandonado. E essas famílias, que não sei se eram 8 mil pessoas ou se eram 8 mil famílias, eu não tenho esse dado seguro. Neste caso aí, eles ficaram à mercê ali, abandonados, sem, né, os patrões, as pessoas que tomavam conta e que pagavam esses empregados, e essas famílias ficaram ali, muitos em estado de miséria, vagando por esta região meio que desabitada, e elas passaram a chamar aquele pedaço de chão, aquele pedaço de terra, de deles, né, que pertencia a eles. O que acontece, né? Em resumo, eu não posso entrar em detalhes, né? Porque não vou ter tempo. Esse povo miserável que vivia ali tentou ficar com essas terras. Mas o que falou mais alto? Falou mais alto a questão do latifúndio, né? Quem tem dinheiro tem mais direito. Quem tem terra tem mais direito. E eles conseguiram arrancar essas famílias daí, né? Estima-se que os camponeses que ali, né, ficaram, eles formavam uma população ali entre 15 e 30 mil pessoas, né? Não se sabe bem ao certo. E eles tinham um exército, isso mesmo, eles conseguiram montar um exército de mais ou menos 20 mil jagunços que viviam nessas terras, né? E eles foram duramente trucidados pelo governo republicano da época, porque eles só queriam o quê? Um pedaço de terra, porque eles queriam sobreviver, porque eles queriam o básico, que é o direito social, né? Outro exemplo que a gente tem é Canudos, né? Guerra de Canudos, que tem uma história incrível. Eu aconselho vocês a procurarem tanto a Guerra do Contestado quanto a de Canudos, que são histórias assim bem interessantes, né? E Canudos foi basicamente um arraial, né? Uma cidade, um povoado que se desenvolveu fora das rotas mais conhecidas da civilização brasileira daquela época, do Nordeste daquela época. E Antônio Conselheiro, que tentou fazer um monte de coisa na vida, sai do Ceará e vem vagando pelo agreste nordestino,
se dizia messiânico, né? Se dizia especial, curandeiro, e esse messianismo faz com que também na Guerra do Contestado teve também uma questão, né, do João Maria, que também era messiânico, as pessoas passaram a seguir a seguir ele de uma forma fanática. Aconteceu a mesma coisa, né, no Nordeste com a questão de Canudos. Antônio Conselheiro, que era o líder de Canudos, ele já tinha ali vagando pelo deserto antes de chegar, né, no Arraial de Canudos, 8 mil seguidores. E em Canudos ele consegue, né, erguer uma cidade, né, vamos chamar de Arraial, de mais ou menos 25 mil pessoas. E esse grupo de pessoas que ali viviam conseguiram ter autossuficiência apenas com cabras, né? Tanto da carne, da pele, os chifres, o leite, fazendo queijo com esse leite, eles se tornaram autossustentáveis. A chamada sociedade alternativa, que Raul Seixas tanto falou nas suas canções. O Antônio Conselheiro conseguiu ter esta sociedade alternativa. E o Brasil vivendo uma época de república, né, o início da república, daí as pessoas, né, o governo republicano disse, não, porque a gente não pode voltar para uma monarquia, eles são monarquistas e etc, parapapá. E ali eles estavam vivendo a vida deles numa boa. Até que um dia, né, eles não receberam em troca, depois de terem pago muito bem uma quantidade lá de madeira que eles precisavam para construir outras coisas no Arraial. Eles vão até a cidade de Juazeiro, onde estava o vendedor de madeira, com 300 pessoas, 150 foram mortas e 100 soldados republicanos ajudaram a proteger Juazeiro desse ataque, né, dos Canudos, né, dos que viviam em Canudos. Resultado, isso foi encarado como uma afronta, uma outra tentativa de ida de soldados até Canudos para acabar com aquela sociedade que não queria pagar imposto para a República, porque a República já estava cobrando impostos deles, eles não queriam pagar porque eles não viam nenhuma lógica naquilo, mas o Brasil ele era um território, então todos que vivem nesse território teriam que pagar tais impostos. Mas no fim era o quê? Né? Retirantes nordestinos, miseráveis que só queriam um pedaço de terra. Né? Euclides da Cunha, que na época era jornalista, né, no jornal Estado de São Paulo, ou Folha de São Paulo, não me recordo agora, acho que é o Estado de São Paulo. Apenas acho. Ele escreve uma obra-prima que é considerada hoje uma obra de literatura mundial, né, de grande importância, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha. E ali nesse livro ele realmente coloca a visão de que o governo republicano não tinha que matar aquelas pessoas, né? Foi um massacre. Na Revolta do Contestado você tem entre 10 e 15 mil vítimas. E os 25 mil, quase 25 mil, foram trucidados, mortos pelas tropas republicanas. Que agora não me recordo quem era o chefe, né, da missão, mas eles vieram a matar aí, né, massacrar Canudos, matando aí quase 25 mil pessoas, ou um pouco mais. Pouparam apenas a vida de 200 pessoas, entre elas a maioria crianças e mulheres, que tiveram suas vidas poupadas. Mas foi assim, feio. Se você puder ver a história de Canudos, veja, é muito interessante. E era uma sociedade, um movimento social que queria o quê? O direito social. Queria apenas um pedaço de terra para viver, né? Sobreviver e etc. Os outros dois últimos aconteceram no Rio de Janeiro, né? Que é a revolta da vacina. Eu vou aqui resumir para que o vídeo não fique tão longo. E na revolta da vacina, por exemplo, você tem aí a população carioca se negando a tomar a vacina da varíola, né? Você teve também aí um pouco antes vários problemas com febre amarela, peste negra, peste bubônica. Resultado, o governo, através de Oswaldo Cruz, né, que estudou na França e veio para o Brasil com várias ideias sanitárias, ele até conseguiu combater algumas doenças muito bem, mas na questão da varíola, o resultado final não importou. Por quê? Porque o povo se volta contra as autoridades, né? Vendo que as pessoas entravam em suas casas,
E para a época, o simples fato de mostrar o ombro de uma mulher, isso causava uma vergonha muito grande, isso feria o orgulho, né, do patriarcado, dos pais de família, né? Algumas regiões do Rio de Janeiro tiveram suas ruas alargadas para que se parecesse um pouco mais com Paris, né? Uh, e essas famílias se voltam contra, né, o governo, e num motim que durou alguns dias, né? Houve muitos conflitos e ainda conseguiram, né, impedir que a vacina da varíola, que era basicamente uma injeção no ombro, colocando ali um pouco do vírus da varíola, isso daria uma imunidade para o indivíduo e salvaria as pessoas da varíola. Só que o povo não entendeu dessa forma, não foi conversado com o povo. Então o povo achou que aquilo era muito truculento, as pessoas, né, os agentes sanitários entravam em suas casas acompanhados de policiais e jogavam veneno em tudo para simplesmente desinfetar ou para matar mosquitos que transmitiam doenças. E o povo não aceitou isso, né? Daí ocorre a revolta da vacina, que foi em 1904. Lembrando que Canudos foi entre 1896 e 1897, final do século XIX. Já no século XX, em 1904, ocorre a revolta da vacina num ambiente urbano, na cidade do Rio de Janeiro, né? Também na cidade do Rio de Janeiro, em 1910, ocorre a revolta da chibata. Se você não conhece, leia, procure, é muito interessante, né? Porque você tinha a Marinha e todos os demais de alta patente da Marinha Brasileira, eles tinham como marinheiros, ou seja, os seus ordenados, as pessoas que, né, trabalhavam para eles, pessoas negras, e essas pessoas negras tinham que ser subordinadas, tinham que obedecer, tinham que ser subservientes, e ainda existia dentro da Marinha um código de chibata, ou seja, diariamente muitos marinheiros, e óbvio, né, o fato de serem negros, isso ajudava, né, agravava a situação para que eles cometessem, né, algo que não era mais para acontecer, porque alguns anos atrás os negros já haviam sido libertos e eles já estavam ali, né, já estavam no navio contra a vontade. Aos poucos foi ali no caso, né, se formando um grupo que já não aceitava mais esses tipos de humilhação, esse tipo de tratamento que lembrava muito a escravidão. Resultado, eles acabaram por tomar, né, alguns navios, alguns encouraçados que eram novos, tinham acabado de chegar da Europa, o Brasil tinha comprado esses couraçados, e não contentes, né, depois que, eu não vou me lembrar agora o nome, depois de que um dos marinheiros foi visto entrando com 2 garrafas de pinga, né, dentro do navio, o castigo dele foi levar 250 chibatadas. Algumas horas depois daquilo, imagine 250 chibatadas seria o suficiente para matar, né, esse pobre coitado. Na figura de João Cândido, que foi o líder da revolta, né, da chibata, eles mataram o responsável, né, pelas 250 chibatadas do indivíduo marinheiro. Eles mataram esse senhor, né, de mais alta patente, segundo a imprensa da época, de uma forma pesada, né, bárbara. E eles apontaram os canhões dos novos navios e dispararam contra, né, algumas regiões do Rio de Janeiro, né? A população rica foi para Petrópolis e a população pobre se refugiou em subúrbios. E durante alguns dias, basicamente, a revolta da chibata pedia melhorias no tratamento, etc. E deram uma anistia para aqueles revoltosos. Não, tá numa boa, tá? Se entreguem, depois a gente resolve. Isso não aconteceu. João Cândido foi levado para a Ilha das Cobras, se eu não me engano. Ilha das Cobras? Não sei se foi Ilha das Cobras. Mas ele foi levado, preso, dentro de um espaço de 4 ou 5 pessoas apenas, prisioneiras. Colocaram 18, ele e parte, né, dos seus homens, que ajudaram João Cândido nessa revolta. Mas assim, é uma participação popular importantíssima na história do Brasil, né? Como eles cuidaram e trataram desses negros, João Cândido sobreviveu a esses 3 dias sem comida, né, num ambiente, né, que cabiam apenas
4 ou 5 pessoas. Somente ele mais um sobreviveu dos 18 que foram colocados, né, nessa espécime de solitária com 18 pessoas. João Cândido morreu na pobreza, esquecido, na miséria, em 1969. E a história dele não é lembrada, né? E foi o quê? Um almirante negro que, né, queria mais direitos humanos, um melhor tratamento, né? Então esses são os 4 casos de movimentos populares que a gente poderia analisar. Mais para frente a gente vai falar de movimentos como o negro, LGBTQ+, e o feminista. Ok? Obrigado e até mais.